Hoje, aqui no nosso canal, nós vamos falar de uma medicação muito moderna e que tem sido muito prescrita atualmente, chamada desvenlafaxina. E você, já ouviu falar da desvenlafaxina? Sabe para que ela serve, para quem ela é indicada? Se você tem curiosidade sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Fernanda Marques, eu sou médica psiquiatra e esse é o canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos temas relacionados à psiquiatria e à psicologia, falamos de saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Falando um pouquinho do histórico da desvenlafaxina, ela é um dos antidepressivos mais modernos que existem. Quando eu digo moderno, não significa que ele é melhor ou pior que os outros. Ele simplesmente foi lançado num período mais atual. No caso da desvenlafaxina, no ano de 2008. A marca referência da desvenlafaxina é o Pristiq, mas ele também pode ser comercializado através da forma genérica ou de outras marcas, como por exemplo, Elifore, Desve, Deller, Imense, entre outros. A classe que a desvenlafaxina faz parte não é aquela que nós já conversamos aqui dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e sim faz parte de um grupo de medicamentos chamado duais. E o que significa um medicamento ser dual? Ao invés dele agir em apenas um dos neurotransmissores de uma forma mais potente, ele também atua em um outro neurotransmissor de uma forma mais abundante, chamado noradrenalina. Ou seja, nesse caso, nós temos um medicamento que atua na serotonina e na noradrenalina. E o que significa atuar nesses dois neurotransmissores? Explicando um pouquinho de como funciona o nosso cérebro, as nossas células cerebrais, que são os nossos neurônios, não ficam grudadinhos um no outro. Existe um certo espaço e é nesse espaço que ficam esses neurotransmissores. Para que eles servem? Servem para poder fazer a condução dos impulsos, levar a mensagem de uma célula até a outra. Quando esses neurotransmissores estão em níveis desajustados, acontecem, geralmente, os transtornos psiquiátricos. O medicamento, como por exemplo a desvenlafaxina, eles vêm impedindo a reabsorção dessas substâncias, que são serotonina e noradrenalina, ou seja, persistindo por mais tempo nesse espaço, nesse intervalo entre as células, elas acabam regulando os níveis e favorecendo com que a mensagem seja passada de uma célula para outra de uma maneira mais adequada e organizada. Então, geralmente, quando os pacientes não respondem bem ao uso dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, nós trocamos de classe, ou seja, nós tentamos englobar um outro neurotransmissor no tratamento, que seria a noradrenalina. Por isso, nós progredimos, geralmente, para os antidepressivos duais. E como as pessoas possuem sintomas diferentes, apresentam metabolismos e respostas diferentes, é muito comum acontecer de o paciente, às vezes, não responder bem a um medicamento e essas trocas acontecerem até que a gente encontre um medicamento que tenha o mínimo de efeitos colaterais com o máximo de adaptação e resposta. Por isso, nunca desista do tratamento psiquiátrico. Muitas vezes ele requer um pouquinho de paciência até que o medicamento melhor para você seja encontrado. No caso da desvenlafaxina, quando a gente fala que ele atua na serotonina, o que ela vai fazer? A melhora do humor, a melhora da irritabilidade, dos padrões de sono e de apetite. Já quando a gente fala de noradrenalina, nós estamos falando de um aumento de vigor, de disposição, de energia e de ânimo. Mas afinal, sendo a desvenlafaxina um antidepressivo, ela é usada para tratamento apenas de depressão? E a boa resposta é que não. Além dela ser usada para tratamentos de quadros depressivos, ela também foi sendo usada e tendo resposta em outras condições, como por exemplo,
amenizar os sintomas de fogacho em mulheres que estão no período de menopausa, e também ela é muito usada pelos neurologistas como uma medicação eficaz no tratamento profilático de enxaqueca, é usada também para tratar algumas dores crônicas e alguns tipos de tontura. E o nome dela é muito parecido com o de outro antidepressivo um pouco mais antigo e já conhecido chamado venlafaxina. E o motivo pelo qual esse nome é semelhante é porque a desvenlafaxina ela é proveniente da molécula da venlafaxina, ou seja, a venlafaxina é uma prodroga que foi extraído dela uma parte e essa parte ativa se chama desvenlafaxina. Por isso ela acaba tendo um pouquinho menos de potência, mas também um pouquinho menos de efeitos colaterais. Uma outra dúvida comum é se a desvenlafaxina é um calmante, aqueles que têm tarja preta e podem causar dependência. E a resposta é não. Ela é um medicamento de tratamento. Sendo assim, ela precisa de receita para ser comprada, é um medicamento controlado, mas é feito em receita branca, em 2 vias. Uma fica retida na farmácia e a outra fica com o paciente, mas não possui aquela temida tarja preta daqueles medicamentos que podem causar dependência. Inclusive, o uso da desvenlafaxina, quando indicado pelo seu médico, tem que ser regular, ou seja, não adianta você tomar só em momentos de crise ou só em momentos de sintomas, porque ela não faz efeito de um dia para o outro. Assim, como a maior parte dos antidepressivos, ela precisa ser iniciada gradualmente, em doses baixas, para avaliar a sua tolerância, a existência e a adaptação aos efeitos colaterais. E os efeitos positivos da medicação, os efeitos terapêuticos, eles começam a surgir a partir de 2 a 4 semanas, sendo que o efeito terapêutico máximo acontece por volta de 6 semanas de uso. Portanto, em todo o tratamento psiquiátrico, se requer um pouco de paciência. Nada é imediato, nada é resolvido de um dia para o outro. Então, se você começou a tomar um medicamento e não está vendo o resultado nos primeiros dias, tenha paciência, converse com o seu médico e siga todas as orientações, porque isso pode levar algumas semanas para acontecer. Além da introdução, que precisa ser feita de forma gradual por conta dos possíveis efeitos colaterais, é importante lembrar que após um período adequado de tratamento, só o seu médico também pode te orientar a respeito da retirada desse medicamento. E isso deve acontecer sempre de maneira muito gradual, porque a desvenlafaxina, como fica um período muito curto no organismo, quando você esquece uma dose ou quando você para de tomar abruptamente, ela sai do seu corpo de uma forma muito rápida. Então é muito comum os pacientes terem muito mal-estar em uma retirada ou durante um esquecimento da desvenlafaxina, como, por exemplo, muita tontura, muitas dores de cabeça, às vezes uma sensação de choquinho na cabeça, zumbido, um mal-estar muito grande que pode ser evitado. E é importante sempre lembrar que a desvenlafaxina, por mais que seja um medicamento moderno, com menos efeitos colaterais, não é uma pílula mágica. Ou seja, não existe uma pílula mágica para a depressão. Nós sabemos que trabalhar com neurotransmissores é apenas um ponto da doença. É muito importante que você também adeque seus hábitos de vida, faça um exercício físico, coma de maneira saudável e também procure o recurso terapêutico da psicoterapia. É importante também lembrar que esse vídeo tem caráter informativo, é um vídeo educacional para te trazer mais elementos a respeito da medicação, mas nunca para estimular o autotratamento, a automedicação. Então, se você agora tem conhecimento sobre o assunto, procure um médico de sua confiança para que ele possa indicar o tratamento adequado no seu caso. E não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal e de também deixar o seu comentário caso você tenha uma experiência ou alguma dúvida em relação à desvenlafaxina. Um beijo e até breve!